Fala galera, beleza? Olha só que questão que caiu, que a princípio é molezinha, mas pegou muita gente e não pode pegar você, beleza? Vem aqui comigo, olha só o que diz a questão. Um agente de trânsito, ao realizar fiscalização em uma rua, verificou que determinado indivíduo estaria conduzindo um veículo em mau estado de conservação, comprometendo assim a segurança do trânsito e, consequentemente, a da população. Diante dessa situação, o agente de trânsito resolveu reter o veículo e multar o proprietário. Aí vamos analisar o que a questão quer. Continua. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que explicita, correta e respectivamente, o poder da administração correspondente e também os atos praticados pelo agente e os atributos verificados nos atos administrativos que caracterizam a retenção do veículo e a aplicação da multa. Então olha que bacana. A questão, na verdade, primeiro exigia de você a identificação de qual poder da administração está sendo utilizado. Essa é o primeiro ponto, né? A primeira situação que a questão quer. E a segunda questão que eles querem é saber o seguinte: o que resulta desse poder da administração que foi utilizado? Beleza? Então, o primeiro item que a gente vai separar vai ser justamente o seguinte, ó. Primeiro, trata-se de um agente de trânsito. Então, eu estou falando aqui de um servidor público, perfeito? E ele está realizando uma fiscalização. Fiscalização, que é o exercício de uma atividade própria da administração pública que foi feita em razão de uma pessoa, ou seja, um indivíduo que não tem nenhuma ligação com a administração. Ou seja, ele não possui o vínculo específico. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de um superior hierárquico fiscalizando o ato de um subalterno. Eu estou falando aqui que um agente público estava fiscalizando o ato de um particular. Então, se não há vínculo específico, o poder apresentado é o poder de polícia. Então, o primeiro ponto que a questão estava falando é o seguinte: qual é o poder administrativo utilizado? É o poder de polícia. Beleza? Esse poder de polícia resulta em atos administrativos denominados atos de polícia. Perfeito? Por que são atos de polícia? Porque eles são realizados sem um vínculo específico na atividade de fiscalização. Então eu tenho a administração pública de um lado, de outro lado eu tenho o administrado, que é o particular. E eles não têm nenhum vínculo. Não tem vínculo legal, não tem vínculo por ato administrativo, não tem vínculo por contrato. É o administrado e a administração. A administração se utilizando da sua supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, estamos diante do regime jurídico administrativo. Até aqui, beleza? Tranquilo. Como se trata do poder de polícia, eu tenho o seguinte, ó. Em relação ao poder de polícia, as suas características ou os seus atributos são discricionariedade, é o primeiro atributo, coercibilidade, é o segundo atributo, e autoexecutoriedade. Beleza? Esse daqui são os atributos do exercício do poder de polícia. Só que tem uma situação que é o seguinte: há autores que desmembram a autoexecutoriedade em dois atributos: a exigibilidade e a executoriedade. Quando ele faz esse desmembramento, ele está se referindo ao seguinte: quando eu me utilizo de meios coercitivos diretos pela própria administração, eu estou dentro da executoriedade. Quando eu me utilizo de meios coercitivos indiretos, eu estou dentro da exigibilidade. Então, a multa goza de exigibilidade, mas não goza de executoriedade. A retenção do veículo goza de executoriedade. Logo, estamos diante das características da autoexecutoriedade e da exigibilidade dentro do poder de polícia. Então vamos analisar agora as opções para vermos qual que se enquadra aqui. Vamos lá. Opção A: poder disciplinar, exigibilidade e discricionariedade. O que está errado aqui já de cara? Não é poder disciplinar, porque o poder disciplinar vai exigir um vínculo específico, né? Qual é o vínculo específico dele? Ou ele está vinculado por uma lei,
Ou ele está vinculado por um ato administrativo, ou ele está vinculado por um contrato. Então ele tem que possuir um desses vínculos específicos. Se não possuir esse vínculo específico, não pode ser poder disciplinar. Então a letra A eu já vou arriscar. Letra B diz o seguinte: poder de polícia. Olha só o que ele está falando. Beleza, foi o que nós explicamos aqui, que está aqui no quadro, não é isso? E ele continua: autoexecutoriedade e exigibilidade. Quando ele usa a expressão autoexecutoriedade e exigibilidade, eu tenho que só saber se está na ordem correta. Por quê? A autoexecutoriedade é para retenção do veículo e a exigibilidade é para multa. E olha só como é que está aí na questão. Vamos lá. Ele diz que a retenção do veículo é a autoexecutoriedade. Beleza. E a aplicação de multa é exigibilidade. Beleza. Então o gabarito da questão é letra B de bola. O que eu percebi que a maior parte das pessoas erravam isso daí? Eles botavam a letra E. Só que a letra E, ela começa com exigibilidade relativa aqui à retenção do veículo. Já está errado logo de cara. Porque a retenção do veículo é o poder que a administração tem, através dos seus meios próprios, sem intervenção do Poder Judiciário, de executar a atividade. São chamados meios coercitivos diretos. Enquanto que a exigibilidade, que exige uma conduta diversa do administrado, são os meios coercitivos indiretos. Então, dentre as alternativas aqui, a única possibilidade é a letra B de bola. E eu percebi que muitas das pessoas erravam a questão colocando a letra E, e muitas outras ainda acertavam sem saber o motivo. Então, o motivo que nós temos é justamente isso. Ele perguntava numa ordem correta que eu tinha que saber. Muitas das vezes, você erra a questão ou acerta chutando ou na cagada porque não entendeu a pergunta. A pergunta aqui é o seguinte: era a administração pública fiscalizando um particular, o administrado, sem vínculo específico, poder de polícia. Beleza? Já eliminei o primeiro poder. Depois ele queria saber o seguinte: se vocês sabem quais eram os atributos ou características do poder de polícia: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Só que a autoexecutoriedade, ele abre a possibilidade dos atos decorrentes do exercício do poder de polícia não possuírem, como por exemplo, a multa administrativa. As multas gozam de exigibilidade, mas não de executoriedade. E aí ele pergunta numa ordem certa. Primeiro ele coloca a retenção do veículo, depois a aplicação da multa. Retenção do veículo é executoriedade, autoexecutoriedade. Independe do Poder Judiciário, você retém um veículo que está previsto em lei essa sanção. Já a multa ela não goza dessa autoexecutoriedade, pois eu tenho que ingressar em juízo mediante um procedimento específico para fazer a cobrança da multa. Perfeito? Então a resposta aqui é gabarito letra B de bola. Não dá mole, hein? Na sua prova você tem que acertar. Bora!